Olá, professores e professoras. Eu sou Isabel, professora especialista no currículo de ciências da Diretoria de Ensino, região de Birigui, e hoje eu vou trabalhar com vocês o tema do ATPC da semana de 5 a 9 de setembro, que é o aprofundamento curricular. Olá, professores. Eu sou a supervisora Heloísa e, junto com a Isabel, vamos conversar um pouco hoje sobre os aprofundamentos curriculares. O objetivo da ATPC é formar os professores quanto à flexibilização e organização do ensino médio, com foco nos aprofundamentos curriculares. Então, este ATPC ele é destinado a todos os professores e não apenas àqueles que têm aulas atribuídas nos componentes dos aprofundamentos curriculares. Isso porque, mesmo os professores com aulas somente no fundamental, é muito importante ter o conhecimento e compreender como acontece o desdobramento das competências e das habilidades lá no ensino médio, e também os professores que têm aula na formação geral básica do ensino médio compreender como acontece esse desdobramento lá nos componentes curriculares. No percurso formativo de hoje, faremos a leitura do poema Escola, de Paulo Freire, na sequência, um questionamento inicial. Também teremos uma questão norteadora na problematização sobre o tema. Faremos uma breve contextualização sobre o novo ensino médio. E para sistematizarmos, abordaremos a estrutura do mapa, a avaliação, o site do novo ensino médio do AVEFAP, as aulas do centro de mídias e, para terminarmos, o fechamento da nossa TPC. O poema Escola, de Paulo Freire. Escola é o lugar que se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, que estuda, que alegra, se conhece, se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente, cada funcionário é gente. E a escola será cada vez melhor na medida em que cada um se comporte como colega, amigo, irmão. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser como o tijolo que forma a parede, indiferente, frio, só. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, é também criar laços de amizade, é criar ambiente de camaradagem, é conviver, é se amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola assim vai ser fácil. Estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se, ser feliz. É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. E então, professores e professoras, o que este poema de Paulo Freire quer nos dizer em relação à escola? Então, para vocês refletirem um pouquinho, ele mostra como é importante a escola, não apenas para estudar, né? Ou seja, não apenas para desenvolver as competências cognitivas, mas também para fazer amigos, para fazer um ambiente bom, de camaradagem. Então, é para desenvolver também as competências socioemocionais. Então, neste ambiente na qual nós desenvolvemos essas competências socioemocionais e também temos como foco o projeto de vida, nós podemos construir uma escola próxima a essa que Paulo Freire nos trouxe neste lindo poema. Dando prosseguimento ao nosso estudo, apresentamos agora estes 3 conceitos: aprofundamento curricular, itinerário formativo e mapa. Será que esses 3 conceitos são a mesma coisa?
Quando eu falo aprofundamento curricular, eu estou me referindo a itinerário formativo? Ou quando eu falo mapa, eu estou também me referindo a aprofundamento curricular? Dando sequência na nossa formação, nós teremos o esclarecimento de todos esses questionamentos. E o que é integração curricular? Será que isso está claro para todos nós? E como ela acontece no aprofundamento curricular? Vamos descobrir? Contextualizando o novo ensino médio. Voltando nos questionamentos sobre os itinerários formativos, aprofundamentos curriculares e o mapa, vamos então dar prosseguimento ao nosso ATPC. O que são então os itinerários formativos? São compostos pelos componentes do Inova e pelos aprofundamentos curriculares. E os aprofundamentos curriculares? É a parte do itinerário formativo que é composto por componentes curriculares que estão organizados em unidades curriculares. E essas unidades curriculares, elas são um bloco de 10 aulas semanais cada uma para cada componente, com duração de um semestre, e elas estão organizadas em mapas. Os mapas, na realidade, eles são um material de apoio ao planejamento e práticas do aprofundamento curricular. E os componentes do Inova são as aulas de eletivas, tecnologia e projetos de vida. E expansão, ela acontece apenas nas escolas parciais. Então, retomando, os itinerários formativos, na realidade, eles são os aprofundamentos curriculares, junto com as disciplinas, né, os componentes do Inova, e também nas escolas parciais, a expansão. Então, todos estes juntos compõem os itinerários formativos. E os aprofundamentos curriculares, então, eles estão divididos em componentes curriculares e, por sua vez, fazem parte semestralmente de uma unidade curricular. Agora que já esclarecemos alguns conceitos sobre os aprofundamentos curriculares e os itinerários formativos, vamos dar prosseguimento fazendo uma retomada do percurso da implementação do novo ensino médio aqui no estado de São Paulo. Então, em 2021, nós tivemos a implementação na primeira série do ensino médio. Em 2022, nós estamos tendo a implementação do novo ensino médio na segunda série. E também este ano é o primeiro ano da expansão da carga horária usando o centro de mídias. No próximo ano, nós teremos a implementação dos itinerários formativos na terceira série do ensino médio. Então, a partir do próximo ano, tanto a primeira como a segunda como a terceira série do ensino médio já terão os itinerários formativos implementados. E para implementar o novo ensino médio, elaborou-se um material de apoio ao planejamento e práticas do aprofundamento, que é este que aparece aqui do canto inferior da tela de vocês, que é o mapa. Então, cada unidade curricular, ela possui um mapa. Então, nós temos no total 6 unidades curriculares, lembrando que a unidade curricular 1 ela é desenvolvida no primeiro semestre da segunda série do ensino médio, a UC2 no segundo semestre, a UC3 e a UC4 no primeiro semestre da terceira série do ensino médio e a UC5 e a UC6 no segundo semestre da terceira série do ensino médio. E cada unidade curricular, cada uma das 6 unidades curriculares, elas possuem alguns componentes. Então, elas têm em torno de 4 a 5 componentes curriculares. Cada componente curricular, no mapa, tem
em torno de 4 ou 5 atividades. Cada atividade ela aparece descrita em algumas etapas, e são sempre essas etapas aqui: a introdução, o desenvolvimento, a sistematização, a avaliação, o saiba mais e o de olho na integração. Então, é muito importante que os professores utilizem o mapa no planejamento de suas aulas para que as competências e as habilidades elas sejam contempladas e sejam desenvolvidas nos alunos. E o mapa ele só foi elaborado pensando no material do professor até este momento. Não há um material do aluno. Então, o professor ele vai planejar as aulas utilizando um mapa, e neste mapa, então, vão aparecer essas atividades, pesquisas, sites e outras metodologias e estratégias que o professor poderá utilizar. E retomando aquele questionamento da problematização, como acontece a integração curricular nas unidades curriculares? Ela acontece entre os componentes curriculares no desenvolvimento dessas atividades durante o semestre. E essa integração curricular, ela também acontece por meio das metodologias ativas que aparecem nessas atividades, na avaliação formativa, que sempre também tem a sugestão, entre as áreas de conhecimento, nos eixos estruturantes também, e esses eixos estruturantes nós temos 4, que é a investigação científica, os processos criativos, o empreendedorismo, a mediação e a intervenção sociocultural. A integração curricular também acontece nas competências gerais da educação básica e também no desenvolvimento do projeto de vida do estudante. O mapa apresenta no percurso integrador com as orientações de como vai acontecer essa integração entre os componentes da unidade curricular. Além disso, também nós temos o quadro integrador. O quadro integrador, ele contém na horizontal a integração entre os componentes. Então, a gente tem aqui o exemplo das zoonoses tropicais, é um componente, o componente energias limpas, o componente estatística na saúde pública e meio ambiente, e o outro componente, água, solvente universal, que fazem parte do mapa da unidade curricular 1, do aprofundamento Meu papel no desenvolvimento sustentável. Então, nós podemos perceber que acontece a integração curricular na atividade 1, por exemplo, desses 4 componentes, tá? E nós temos aqui no quadro integrador como acontece o desenvolvimento dessas atividades para cada um dos componentes na vertical. Então, o professor, visualizando esse quadro integrador, fica mais fácil entender o que cada um dos componentes irá desenvolver durante o semestre. Ainda sobre a estrutura do mapa, ele apresenta o sumário, na sequência a apresentação do mapa, como se fosse um resumo do que vai acontecer durante o desenvolvimento da unidade curricular, e a apresentação da unidade curricular como um todo. Por isso é muito importante que os professores de todos os componentes curriculares da unidade curricular façam a leitura, o estudo do mapa como um todo, porque assim ficará mais claro como vai acontecer essa integração curricular, o que será trabalhado no outro componente, em qual momento. Então, esse estudo é muito importante. No mapa também aparecem as competências e as habilidades da formação geral básica que precisam ser aprofundadas, por isso que o título, o aprofundamento curricular.
Então, nós temos aqui as habilidades do currículo, por exemplo, aqui é matemática, que vão ser aprofundadas deste mapa. E lembrando que aqui é só um recorte, nós temos muito mais em cada unidade curricular. E também temos as habilidades, né, e as competências dos eixos estruturantes dos itinerários formativos que serão desenvolvidos, né, na unidade. Então, no caso aqui, nós temos aqui no meio IF. O IF, toda vez que aparecer essas letras, quer dizer que essas habilidades, elas são habilidades específicas dos itinerários formativos. Então, nós temos elas aqui ao lado e embaixo os 4 eixos estruturantes, que é investigação científica, processos criativos, empreendedorismo e a mediação e intervenção sociocultural. E aí vocês podem observar que aqui ao lado, cada uma desses eixos, eles aparecem com os símbolos. Então, só para exemplificar, quando, por exemplo, aqui, ó, atividade 1, introdução, semana 1, 2 aulas. E o que aparece aqui ao lado? A lupa. Isso quer dizer que o eixo investigação científica será o eixo que terá foco nessa atividade. Mas isso não quer dizer que não vão aparecer os outros eixos estruturantes ou que, por exemplo, investigação científica, será que vai aparecer sempre em ciência da natureza? E linguagens nunca aparece? Não, né? Na verdade, esses eixos eles vão permear por pelos componentes, né, da unidade curricular. Então, cada aprofundamento sempre vai contemplar, por meio dos seus componentes, os 4 eixos estruturantes. Dando sequência na estrutura, por exemplo, aqui, componente 1, zoonoses tropicais. Então, nós temos a duração de 30 horas, lembrando que é um semestre, né? Então, 2 aulas semanais, se nós formos contar o número de semanas, dará certinho as 30 horas. Os professores que podem ministrar esse componente, biologia, né? Algumas informações gerais, os objetos do conhecimento. Aqui embaixo nós temos, como eu disse anteriormente, as competências e habilidades da formação geral básica. Sempre aparece esse quadrinho do Saiba Mais, onde tem alguns links que vocês, professores, podem se aprofundar, né, para estudar e planejar as aulas. Nós temos também a sistematização, tudo já dividido por aulas, e o de olho na integração, que é o momento onde vai aparecer o que vai ser abordado, né? Qual outro componente, no caso, que o professor trabalhará de forma integrada. Então, por isso que é muito importante que vocês, professores, ao planejar as aulas dos aprofundamentos, que vocês utilizem esse material. Principalmente, a gente tem que considerar que esse é o primeiro ano de implementação. Então, assim, esse material ele já está todo embasado nessas competências e habilidades do currículo paulista e que precisam ser aprofundadas. No mapa também aparece a sugestão de avaliação. No caso deste exemplo, nós temos aqui 2 links de autoavaliação que vocês, professores, podem desenvolver com os alunos. Então, para falar um pouquinho mais sobre este tema, avaliação formativa, a supervisora Heloísa, ela vai dar prosseguimento na TPC de hoje. Vamos conversar um pouco sobre a avaliação. É fundamental compreendermos a avaliação como parte do processo educativo. Avaliamos para informar, para situar professor e aluno dentro do percurso escolar, para aperfeiçoar o ensino, para acompanhar e regular a aprendizagem do aluno. Como diz Celso Vasconcelos, doutor em educação, não temos como abolir a avaliação do processo educativo.
pois sem avaliação não conseguiríamos identificar as dificuldades dos alunos e, consequentemente, ajudá-los. E por que olhamos para as avaliações? Olhamos para as avaliações para diagnosticar o desenvolvimento cognitivo e emocional de todos os estudantes, para identificar competências e habilidades dos estudantes que apresentam dificuldades durante as atividades, para mobilizar esforços para recuperar a aprendizagem dos estudantes com vistas ao desenvolvimento integral e para acompanhar e monitorar os avanços e fragilidades no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. Segundo Bloom, psicólogo e pedagogo educacional, existem 3 modalidades de avaliações. A primeira modalidade é a avaliação diagnóstica. Ela situa o professor no início de um processo de ensino e aprendizagem. É realizada sempre de forma inicial, não se prendendo somente ao início de um novo ano letivo. Ela pode ser aplicada também no início de um período específico de uma unidade ou de um novo assunto a ser trabalhado. A função é diagnosticar os conhecimentos que os alunos já possuem sobre o conteúdo. Resumindo, trata-se de uma sondagem sobre o desenvolvimento e aprendizagem do conteúdo a ser trabalhado, possibilitando definir o caminho e os pré-requisitos que ainda precisam ser construídos. A segunda modalidade de avaliação é a avaliação formativa. Ela situa o professor e o aluno durante um processo de ensino e aprendizagem e é realizada durante o processo. Informa os resultados parciais da aprendizagem, ainda no decorrer do desenvolvimento das atividades, possibilitando reformulações necessárias. Indica se os objetivos propostos estão sendo alcançados pelos alunos. E, por fim, a última modalidade de avaliação é a avaliação somativa, aquela que situa o professor e o aluno no final de um processo de ensino e aprendizagem. É realizada ao final de um bimestre, de um semestre ou mesmo do ano letivo. Por exemplo, expõe os resultados alcançados pelo aluno ou as competências necessárias a determinada aprendizagem, sendo utilizada muitas vezes com função classificatória. Esse tipo de avaliação é a mais realizada nas escolas. Portanto, cabe à escola pensar a avaliação da aprendizagem numa perspectiva diagnóstica e formativa, ao longo de um processo educacional, com a aplicação de instrumentos de forma contínua. Independente da modalidade escolhida, o professor necessita também selecionar o instrumento mais adequado à sua metodologia e conteúdo. Para escolher um instrumento de avaliação, é necessário conhecer as possibilidades, aplicação e limitações dos instrumentos. Os instrumentos de avaliação possibilitam o acompanhamento da aprendizagem do aluno. Trata-se de registros de diferentes naturezas, expresso pelo aluno, como provas, cadernos, textos, relatórios, portfólios e outros, ou expressos pelo professor, pareceres, registros de observação, fichas e outros. Há instrumentos de avaliação que são mais utilizados e precisam ser refletidos quanto à sua elaboração, adequação aos objetivos, conteúdo, metodologia, aplicabilidade, correção e devolução de resultados. Celso Vasconcelos coloca que, ao elaborar um instrumento de avaliação, o professor necessita considerar, ou seja, verificar se são essenciais, reflexivos, abrangentes, contextualizados, claros e compatíveis com o trabalho realizado pelo professor com o aluno. Aqui estão os instrumentos mais comuns:
os mais utilizados para avaliação: a prova objetiva, a prova dissertativa, a observação, o relatório, o portfólio e o mapa conceitual. Cada instrumento deste tem um modo de ser realizado, de ser planejado, uma estrutura, uma atenção e, claro, um objetivo. Agora, uma pergunta: e o conselho de classe? É um instrumento? É um momento de avaliar? E como foi o conselho de classe do primeiro bimestre? E no segundo bimestre? O que envolve a avaliação do ensino médio? A avaliação do ensino médio envolve os fundamentos pedagógicos do currículo paulista. Envolve a avaliação formativa de caráter contínuo e processual. Envolve o desenvolvimento das competências cognitivas e socioemocionais dos estudantes. Envolve a coerência entre a prática pedagógica e os processos avaliativos. Envolve os resultados das avaliações internas organizadas pela escola. Envolve as avaliações externas. Envolve também metodologias e instrumentos diversificados. Vamos falar um pouco sobre a Resolução 143 de 2021, alterada pela Resolução 64 de 2022. Essas duas resoluções tratam da promoção parcial e retenção no ensino médio e, consequentemente, da avaliação. Primeiramente, vamos ver como é feito o registro de notas no ensino médio. Ensino médio, que é composto pela formação geral básica e pelo itinerário formativo. Itinerário formativo que compreende o aprofundamento curricular, o Inova e a expansão. A formação geral básica possui carga horária anual e o registro de notas, tanto bimestrais como o registro final, é feito em escala numérica de 0 a 10. Já o aprofundamento curricular possui carga horária semestral e o registro de notas bimestrais também em escala numérica de 0 a 10. Já o registro final, ele é feito por menções AT, AS, AR e AI, que compreende aproveitamento total, aproveitamento satisfatório, aproveitamento regular e aproveitamento insatisfatório. Já o Inova e a expansão possui carga horária anual. O registro de notas bimestrais do Inova e da expansão será feito em escala de engajamento. Então, teremos o engajamento total, o engajamento satisfatório e o engajamento parcial. Da mesma forma, o registro final: engajamento total, engajamento satisfatório e engajamento parcial. Retomando o aprofundamento curricular. O aprofundamento curricular tem carga horária semestral, notas bimestrais em escala numérica de 0 a 10 e registro final em forma de menção. AT, aproveitamento total, AS, aproveitamento satisfatório, AR, aproveitamento regular e AI, aproveitamento insuficiente. Então, no final do semestre, se esse aluno recebeu AT, AS ou AR, ele será aprovado ou aprovado pelo conselho. Agora, se esse aluno receber AI, aproveitamento insuficiente, ele será promovido parcialmente ou retido por frequência insuficiente. Isso significa que a retenção no aprofundamento curricular só se dará por frequência insuficiente. Resumindo, então, a situação de fechamento
daquele aluno que ao final do semestre ficou com a menção AI. Esse aluno pode ser promovido parcialmente, e aí, nesse caso, ele terá a frequência igual ou superior a 75, mas não terá o aproveitamento conseguido, o aproveitamento suficiente. Então, ele segue para a próxima UC, mas realiza a recuperação no contraturno paralelamente. A outra situação que ele recebe o AI é quando ele fica retido por frequência insuficiente. E a retenção, como eu disse, ela só acontece por frequência insuficiente. Nesse caso, o aluno teve uma frequência inferior a 75% e, portanto, não teve aproveitamento suficiente. Ele segue para a próxima UC e terá que refazer a UC em que ficou retido. Para que vocês, professores, possam se aprofundar aprofundar o estudo sobre os aprofundamentos curriculares, vocês têm disponíveis neste link que está na tela de vocês o AVA EFAP com orientações específicas do novo ensino médio. Então, é um tutorial do percurso da unidade curricular 2. Então, primeiramente, vocês podem acessar aquele link que vai aparecer essa tela. E aí, é só vocês colocarem o usuário e a senha para vocês entrarem e visualizarem este tutorial. Na sequência, aparecerá a unidade curricular 2 e planejamento integrado. Vocês podem assistir um vídeo que está disponível ali. E embaixo, rolando a página, vocês têm os itinerários, né? E com os títulos Aprofundamento Curricular. Tem o mapa UC1 e tem o mapa UC2. Quando vocês clicarem no C2, vai aparecer este quadro, tá? E este quadro, ele contém todas as unidades curriculares para cada aprofundamento curricular deste segundo semestre. Então, a gente tem sempre a unidade curricular no caso, a primeira parte é o título da unidade curricular 2 e a segunda parte do aprofundamento curricular. E na sequência, em laranja, nós temos ali qual que é a área de conhecimento. Então, neste tutorial, quando vocês clicarem, vão ter alguns vídeos explicando as ementas dos aprofundamentos curriculares. Então, é bem interessante que vocês, professores, mesmo que vocês tenham apenas um componente curricular, vocês assistam o vídeo dos demais que integram a unidade curricular na qual você tem aulas atribuídas, tá bom? Então, a escola, por exemplo, apesar de estar disponível lá 11 unidades curriculares, mas a escola geralmente tem em torno de 2 a 5 unidades curriculares. Então, é importante que vocês tenham conhecimento do que cada uma delas irá abordar. Então, nós temos aqui um exemplo de um vídeo. Olha, vocês podem ver componente 1, 2, 3 e o 4, certo? E é da unidade Muito Além das Palavras, do aprofundamento curricular Se Liga na Mídia. E aí nós temos os vídeos para cada uma das atividades. Então, vocês percebam que está tudo explicado. Então, vocês, professores, que com essas aulas atribuídas, que muitas vezes vocês, assim, nem sempre têm a formação específica para aquela disciplina. Então, é muito importante que vocês assistam esses vídeos que vão dar algumas orientações e planejem também as aulas utilizando os mapas. E para também subsidiar o trabalho de vocês, nós temos as aulas do Centro de Mídias. Essas aulas, elas estão embasadas no mapa. Então, nós temos, por exemplo, se vocês digitarem
o repositório, né? Nesse link que está aparecendo na tela de vocês, vocês então vão ter essa tela aqui, tá? E quando aparecer essa tela, aí é só vocês colocarem a data da realização da aula, né? O tipo de ensino que é o ensino médio e a série ano que é a segunda série. E então, e pesquisar. Então vai aparecer para vocês as opções de aulas dos componentes curriculares. Aí é só vocês então irem no caso, naquele componente na qual vocês têm aulas. Então a gente selecionou aqui hábitos sustentáveis, né, atividade 1, desenvolvimento 2, que é onde vai aparecer onde a aula foi gravada. Aí é só vocês apertarem o play. Ao apertar o play, vocês vão ter disponível o vídeo da aula, que está aparecendo aí na setinha em laranja, e também, tá? Na tela vocês vão ver duas coisas além do vídeo. Então, vocês vão ver os slides com a aula pronta e o roteiro do professor. Esse roteiro, então é só vocês clicarem que está aí em azul e baixar esses arquivos. Então, para vocês que estão começando agora na rede, por exemplo, ou mesmo para os professores que já têm aulas, né, há um bom tempo, como esses aprofundamentos eles são novos para todos nós, é interessante que vocês até planejem as aulas de vocês, muitas vezes utilizando esses roteiros, caso vocês tenham interesse. Então, essas aulas do Centro de Mídias, na verdade, elas servem como base para vocês até de estudo. Finalizando a ATPC dessa semana, nós apresentamos no início dessa TPC o poema A Escola de Paulo Freire, também o percurso histórico do novo ensino médio, os conceitos de itinerários formativos, aprofundamentos curriculares e unidades curriculares e a diferença entre eles, a estrutura do mapa. Também abordamos o tema avaliação, apresentamos o site do novo ensino médio, a AFEFAP, e as aulas e onde vocês encontram as aulas dos centros de mídias. Para saber mais sobre este tema abordado, vocês têm as referências da onde nós retiramos este material que nós preparamos para vocês. Em nome de toda a equipe do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Birigui e da equipe da Supervisão de Ensino e da Dirigente Regional de Ensino, e especialmente a supervisora Heloísa, que muito contribuiu com o nosso estudo, nós queremos agradecer a todos vocês, professores e professoras, pelo excelente trabalho que estão realizando nas nossas escolas. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Até mais!